O culto tem as suas partes do ato da liturgia e todas as partes são importantes, e a maioria das partes convergem para o momento da pregação da palavra do Senhor Deus. O momento da pregação não é o mais importante no culto, mas é importante como tal. Às vezes temos aquela falsa sensação de achar que a adoração é só no momento do louvor. Por isso é que tem muitos queridos irmãos nossos que se equivocam na liturgia, dando o maior tempo para se cantar, e na hora da pregação o povo já não está nem aguentando mais ouvir. Alguém já disse aí, os entendidos da psicologia, que um sermão de mais de 20 minutos o povo não suporta. O povo não suporta por causa do pecado, mas quando é uma palavra que edifica, o povo se alimenta e sabe do tempo significativo. Então este é o momento de adoração, que é o momento da pregação da palavra do Senhor. Eu os convido a abrir. Muito bem. Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 9. Os irmãos sabem que nós estamos com a igreja fazendo uma exposição dos milagres que o Senhor Jesus realizou, que foram registrados somente por João. Nós, semana passada, tivemos que suspender porque nós tivemos um momento de celebração e comemoração aos 37 anos de organização desta igreja, e nós tivemos aqui um amigo pastor que pregou. Na verdade foram 2 domingos. Primeiro, o domingo retrasado foi o reverendo Cleomes Anacleto, e o domingo passado o reverendo Robson Ferreira. E aí nós tivemos em festa, então nós suspendemos a sequência de exposição dos milagres. Mas hoje eu quero retomar com vocês. São apenas 7 milagres que João registra, que o Senhor Jesus realizou no Evangelho de João. Só 7. Isso não significa que o Senhor Jesus realizou só 7 milagres, nós sabemos disso. Mas para o evangelista, o apóstolo João, só 7 seria necessário para ele apresentar neste evangelho, para mostrar para o seu público ou os seus leitores quem é aquele homem chamado Jesus. E nós já vimos aqui, João capítulo 2, o milagre da transformação da água em vinho. Que milagre extraordinário, meus irmãos. Impactou aquela casa, aquele casamento. Vimos o segundo milagre, que foi quando o Senhor Jesus está na cidade, se eu não me engano aqui, ele está está no Caná da Galileia, e de novo naquele vilarejo, um oficial do rei Herodes, está com um filho enfermo em casa, lá em Cafarnaum, 30 quilômetros de distância, e ele procura o Senhor Jesus, porque sabe que o Senhor Jesus cura. E o Senhor Jesus cura o filho daquele oficial do rei só com a palavra, sem ter visto menino, sem nada, só com uma palavra. O oficial do rei vai para casa e chega lá, o menino está curado. João capítulo 4. João capítulo 5 é um outro milagre que o Senhor Jesus realiza, que é quando um paralítico, possivelmente um paralítico há 38 anos, estava na beira de um tanque, esperando aquela lenda da água mover para ele pular lá e ser curado, e ninguém ajudava o aleijadinho. E aí o Senhor Jesus chega lá, vai direto a este homem e cura este homem, e perdoa o pecado deste homem. Um milagre extraordinário. Foi o terceiro. O quarto milagre, o Senhor Jesus está subindo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e a multidão está atrás dele por causa dos milagres que ele fazia, e aí então ele traz grandes ensinamentos para a multidão, e vocês sabem que é aquele momento em que ele se compadece com aquela multidão, porque ele viu que aquela multidão estava como ovelhas sem pastor. E aí então é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentou uma multidão, meus irmãos. Que milagre extraordinário. Quarto milagre. O quinto milagre, o Senhor Jesus está despedindo aquela multidão, ele pede os discípulos para descerem, entrar no barco e atravessar o lago para a outra cidade. E de repente uma tempestade. E aí então agora vem o quinto milagre, que é o milagre de Jesus andar por sobre as águas no meio de uma tempestade.
O milagre para mim não foi só o Senhor Jesus andar por sobre as águas, mas também de dar ordem, ou da tempestade entender que quando ele entrou no barco, não precisava mais tempestade, e o vento cessou. E hoje eu quero ver com vocês o sexto milagre, o penúltimo que João registra, agora aqui no capítulo 9. O milagre da multiplicação dos pães e de andar por sobre as águas é João capítulo 6, depois você confere lá. E hoje, João capítulo 9, quando o Senhor Jesus vai realizar a cura de um rapaz cego de nascença. Nós não temos certeza de quantos anos ele tinha, mas aproximadamente, os estudiosos dizem que esse rapaz tinha aproximadamente 43 a 45 anos. Então, há mais de 40 anos, um rapaz enfrentando a cegueira, porque a informação que nós vamos ver aqui é que ele nasceu assim. E meus irmãos, o contexto aqui é aquele contexto que vocês já ouviram no sermão passado, que o Senhor Jesus, por causa da publicidade dele, por causa dos milagres que ele está realizando, pelo ensino que ele está trazendo para o povo lá naquela região da Judéia, os religiosos estão ficando furiosos com ele. Na verdade, eles estão com inveja dele. E aí então já está uma trama na calada para tentar derrubar, se fosse hoje seria derrubar a rede social do Senhor Jesus, derrubar o Senhor Jesus. Na verdade quer prender o Senhor Jesus, na verdade quer matar o Senhor Jesus. Então o conflito aqui já estava bem latente. A razão é esta que eu dei para vocês, é inveja, eu não tenho dúvida disso. Muitas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus, muitos seguidores. Segundo, aqueles religiosos não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, porque o Senhor Jesus já deixou claro que ele veio para fazer a diferença, não como um político, mas como um profeta de um reino espiritual. E no milagre da transformação ou da multiplicação dos pães, não sei se vocês lembram disso, quando aquela multidão percebeu o que o Senhor Jesus tinha feito, eles queriam proclamar o Senhor Jesus rei da nação de Israel. Vai ser o nosso libertador, vai ser o nosso político que vai acabar com a opressão que nós vivemos. E o Senhor Jesus não dá bola para eles, porque o Senhor Jesus não veio como Messias político. Há por aí quem diga que é um Messias político, mas Jesus não, o reino dele é outro, meus irmãos. Então havia uma animosidade desses religiosos contra a pessoa do Senhor Jesus. E aqui agora, no capítulo 9, eu quero que você acompanhe o raciocínio, nós vamos ver como esse conflito está bem intenso. Quando o Senhor Jesus vai curar uma pessoa de propósito, no sábado. O judeu amava o sábado demais. O judeu era tão zeloso, entre aspas, com a lei, que além daquilo que Deus prescreveu por mão de Moisés, os judeus acrescentavam muitas outras leis que Deus não havia mandado. E o sábado é tão querido para esse povo. E o Senhor Jesus aparentemente vem frustrando os desígnios dele, curando uma pessoa no sábado. Ele já tinha feito isso antes, e agora vai fazer de novo. Ele vai curar um cego de nascença no sábado. É só para provocar mesmo, só pode ser. Então, de acordo com a interpretação daqueles líderes, o sábado era tão sagrado que nem fazer o bem alguém podia. Se você desejasse fazer o bem para alguém num sábado, e se você não observasse as exigências dos religiosos, você fez algo que não era bom. E o texto, meus irmãos, aqui tem algumas divisões. Eu não vou ler aqui agora, porque a minha intenção, pelo tempo que eu tenho, é expor todo o capítulo 9. Vou ver se eu consigo. O texto tem aqui algumas divisões e nós vamos analisar por parte com calma aqui. Vamos lá para a primeira, que João registra aqui. O apóstolo João registra o momento em que Jesus encontra e cura esse rapaz. E
Isso em meio a uma discussão, pasmem vocês, uma discussão teológica, com boa intenção, né? Princípio com os discípulos, que também não entendiam muita coisa. Os discípulos ainda não entendiam quem era o Senhor Jesus. A discussão era sobre a origem das doenças. Espera lá, como é que é esse negócio das pessoas ficarem doentes? Será que crente fica doente? Se fica, qual é a origem dessa doença? É uma coisa natural? Isso é uma coisa espiritual? É alguma coisa que a pessoa fez, ela está pagando, é maldição hereditária, é algo que é passado de pai para filho, como é que é isso? E então, isso eles estavam discutindo. Dá uma olhada comigo aí no capítulo 9 de João, versículos de 1 a 7, que eu vou ler aqui para vocês. Acompanhe aí, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vocês perceberam a cena? Eles estão caminhando nas andanças, de repente, os discípulos, que conheciam aquele rapaz talvez há muito tempo, perguntou: mestre, está vendo esse rapaz aqui? Nós sabemos quem ele é. Ele é conhecido nosso, ele é conhecido aqui da região, ele é cego de nascença. Uma dúvida que nós temos: uma pessoa que nasce com uma deficiência, essa pessoa não pediu para nascer, ela já veio com essa enfermidade, vai viver com essa dificuldade a vida toda. Qual é a origem disso? Por que isso acontece? E aqui, meus irmãos, nesta conversa e com o que o Senhor Jesus fez com este cego, os discípulos estavam mais preocupados com a questão teológica do que exercer misericórdia com aquela pessoa. Eles apenas estavam com curiosidade. Nenhum deles ousaram em clamar a Deus por misericórdia pela vida daquele ceguinho, há tantos anos, mas agora eles estão diante daquela situação e querem só saber teologia. Quem é que pecou? Ele? Porque nenhum ser humano nasce sem ser pecador, herdamos isso da queda com Adão e Eva. Ou foram os pais, porque às vezes os pais fizeram alguma coisa, e lá no mandamento, no 5º mandamento, está dito que, não, o 5º mandamento não, acho que é o 2º, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então pode ser que seja uma maldição hereditária. E os discípulos queriam saber exatamente isso, meus irmãos. Quem é que tinha pecado? Eles não têm dúvida que o pecado é uma realidade na humanidade. A questão é: quem é que praticou esta coisa? O cego ou os pais do cego? Então vocês perceberam? Eles deram 2 alternativas para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus escolheu uma 3ª alternativa. Olha aí comigo o versículo 3, por gentileza. Respondeu Jesus. João 9:3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus irmãos, aqui está a crise nossa. Nós que não temos uma visão correta de quem é o nosso Deus, que não conhecemos o nosso Deus de maneira íntima e profunda. Eu penso que muitas vezes, escuta isso, meus irmãos, Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para que seja uma porta aberta para conhecermos Ele intimamente.
Então, longe de muitos sofrimentos na nossa vida ser algo de prática de pecado, seja lá qual for, pode ser uma ação da parte de Deus para que nós nos aproximemos cada vez mais dele. E aqui eu vejo isto, meus irmãos. O Senhor Jesus diz: o que aconteceu com esse rapaz, ainda que aos nossos olhos pode parecer algo, poxa vida, uma pessoa cega, sem enxergar, sem ver a luz do sol, que dificuldade. Mas o Senhor Jesus diz: não, isso que aconteceu é para manifestar nele as obras de Deus. Meus irmãos, quem é que faz o cego? É Deus. Quem é que faz o mudo? É Deus. Foi isso que Moisés registrou no livro do Êxodo, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 4. É Deus que faz. E Deus tem os propósitos dele para manifestar a glória dele. Não me pergunta como isso funciona. Eu não sei. Isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. E meus irmãos, e de que maneira seria essa manifestação da obra de Deus nesse rapaz? Está aí no versículo 6, olha comigo. João 9, versículo 6. Dito isto, aqui é que vem a manifestação da glória. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Meu Deus, que coisa esquisita. Existem, meus irmãos, muitos questionamentos por aí do porquê Jesus usou esse método aqui para curar o cego. Por que é que ele fez isso? Uma coisa asquerosa aos nossos olhos. Quem é que fica cuspindo no chão, vai lá, põe a mão, faz uma laminha e o negócio vira medicina? Isso é coisa repugnante para nós. O Senhor Jesus não poderia ter curado esse rapaz apenas com uma palavra, como ele já demonstrou o poder dele. Ele tinha curado o filho do oficial com uma palavra. Ele poderia ter liberado uma palavra e o ceguinho iria começar a ver. Mas por que cuspir no chão, mexer lá, fazer uma massa, catar aquela gosma e aplicar no olho do rapaz? Meus irmãos, o cuspir na terra, ou cuspir na terra, já é uma coisa que nós desprezamos. Isso é óbvio. É uma coisa nojenta. Os homens não esquentam muito a cabeça, não, mas as mulheres são mais. Então eu penso que o Senhor Jesus usou este método, preste atenção nesse detalhe aqui, para humilhar mesmo as pessoas. Meus irmãos, o Senhor Jesus sabe das intenções do coração do ser humano. De vez em quando o Senhor Jesus faz cada coisa para humilhar mesmo a pessoa. Ele pode fazer isso. Para mostrar que Deus usa até mesmo aquilo que é mais desprezível entre nós para curar quem quer que seja. Ele tem os métodos dele para fazer o que ele quiser. Ele não está debaixo de uma determinação humana para fazer o que ele tem que fazer. Ele não se curva ao capricho de quem quer que seja para curar, para realizar milagre. Ele faz como quiser e quando quiser. Esse é o Deus que nós servimos. E é uma bobagem aquele que se diz espiritual e que determina para Deus: eu exijo que cure ele agora. Quem é essa pessoa? Aliás, tem um doido aí na internet que quis imitar isso aqui que o Senhor Jesus fez num culto lá da igreja que ele diz que é dele, quando chamou aquelas pessoas incautas lá na frente e cuspiu na cara de uma pessoa dizendo que estava curando. Está na internet aí, é só você procurar. Mas vamos para cá, porque o nosso assunto é outra coisa. Então, se o Senhor Jesus quiser, Ele pode até dar uma cuspida no chão para mostrar a glória de Deus. Esse é o objetivo, meus irmãos. Aquilo que é a nossa fragilidade, a soberania de Deus age de uma maneira surpreendente. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Então eu penso que esse pode ser um dos motivos, mas tem um outro. A segunda razão talvez seja que Jesus queria provocar fé naquele homem, possivelmente,
Porque vocês perceberam que ele aplicou aquele lodo com a saliva dele nos olhos do ceguinho e mandou ele em algum lugar. Olha comigo o versículo 7 aí. Dizendo-lhe, vai, João 9,7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, preste atenção na cena aqui comigo. Aqui nós temos um detalhe muito importante. O cego não conhecia Jesus. Obviamente, nunca tinha visto o Senhor Jesus. É claro, por uma razão bem óbvia. Ele não tinha pedido ao Senhor Jesus para curar ele. Na verdade, o Senhor Jesus está caminhando com os seus discípulos e é por causa de uma conversa dos discípulos com o Senhor Jesus é que o Senhor Jesus faz isso com esse ceguinho aqui. Esse cego não tinha feito uma oração, não tem nenhuma manifestação no texto que João nos informa que esse cego está... Não sei se ele queria enxergar ou não, o fato é que de repente chega essa pessoa que o cego não sabe quem é, cospe no chão, cata a gosma e esfrega no olho dele, já é algo estranho, e diz para ele assim, vai te lavar no tanque, e depois você volta. E ele foi, e ele obedeceu. Não há registro aqui de qualquer questionamento do cego. Ele obedientemente vai segundo a palavra do Senhor Jesus. Então eu penso que isso tudo era assim para despertar confiança, fé e obediência no cego. Porque para ele ir lá, ele teria que confiar na palavra daquele homem. Isso é fé, meus irmãos. Isso é confiança. O cego obedeceu. E para surpresa dos discípulos, e talvez até mesmo do cego, eu fico imaginando a cena, eu tento viver o momento, ceguinho andando, alguém talvez guiando ele, vai lá no tanque de Siloé, e diz aqui que o tanque se chama enviado, talvez para mostrar, cego, você sabe quem é que te curou, o ceguinho? Depois nós vamos ver aqui a trama, é alguém que foi enviado, ou que veio enviado com esta missão, de dar vistas aos cegos. E aí, quando ele chega lá no tanque, palpou as mãos na água, pegou na mão e começou, sabe como é que é lavar o rosto? E tirou aquela gosma da vista. De repente, da maneira que ele vai lavando, eu não sei como é que foi, meus irmãos, e de repente, não sei que hora que era, possivelmente de dia, de repente a luz começou a brilhar nos olhos dele. De repente, coisas nítidas começaram a ser vistas por ele. Imagina a cena, meus irmãos, os olhos daquele homem abriu. Ele está vendo talvez os seus companheiros que conduziram ele até ali. Eu não sei qual foi a reação aqui quando ele começou a enxergar, porque João só quer nos mostrar, o foco não é o cego, é Jesus. E aí ele volta, talvez feliz da vida agora, enxergando. Meus irmãos, este aqui é o nosso primeiro ponto. Mas olha o que vai acontecer agora. Agora nós vamos ver ou ter o relato do espanto dos parentes, dos amigos, dos vizinhos desse rapaz que possivelmente conheciam ele. Olha aí comigo a partir do versículo 8. João 9, 8 a 12. Diz assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo. Agora nós temos uma outra informação. Esse rapaz era um pedinte, era um andarilho aí, sei lá, talvez vivia em algum lugar pedindo as coisas, vivia mendigando. Está aí, João nos informa isso. E aí o pessoal que conhecia ele como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Então, ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Então eles perceberam que o ceguinho agora não estava mais cego. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo.
Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Que cena! Mas pera lá, esse ceguinho de nascença recebeu uma dádiva tão maravilhosa e não sabe nem aonde está a pessoa que cuspiu no chão e fez lodo e passou nos seus olhos? Ele, não sei não. Vocês perceberam aqui o espanto das pessoas, meus irmãos? É natural. Os amigos e os vizinhos aqui estavam espantados porque todo mundo conhecia aquele rapaz. Era uma pessoa conhecida da região ali. Talvez, eu não sei vocês aqui em Betim, mas de vez em quando tem uns pedintes aí na rua que a gente já conhece eles. E tem um aqui, numa avenida aqui embaixo, que ele faz questão, eu não sei se é um tumor que ele tem, alguma coisa, ele tem, na barriga ele tem um edema, não sei nem como é que se fala, e ele faz questão de ficar lá no sinal sem camisa para mostrar aquele tumor, não sei se é, para pedir as coisas, para poder as pessoas se condoer com ele. Os pedintes aí que você sabe. Então já tem alguns que você conhece. Tem um que fica ali perto do Luna, numa cadeira de roda, vocês devem saber disso aí. Alguém já até fez a crítica e falou assim, não, aquele cidadão lá até apartamento tem, mas ele fica lá, é um deficiente numa cadeira de roda. Pedinte. Então é natural um pedinte ser conhecido pela comunidade, e o povo aqui sabia. E esse milagre aqui, meus irmãos, é só uma observação, é diferente de outros milagres que o Senhor Jesus estava acostumado a fazer. A gente não sabe quem era essa pessoa, o ceguinho, não temos o nome dele, nem de onde qual era a região dele, nós não sabemos onde ele morava, não sabemos quem são os amigos deles, a exemplo de Jó, né, que passou aquela magrela toda, e a gente tem o nome daqueles possíveis amigos dele. A gente não sabe de nada, simplesmente o Senhor Jesus aparece, e essa pessoa aparece na cena, mas para os vizinhos ele era conhecido. Então esse cego aqui, sim, era conhecido dos vizinhos. Nós aqui não temos muita informação dele. Agora o cego está vendo. Que milagre extraordinário, que cura maravilhosa. E a pergunta que eles estão fazendo está aí no versículo 10. Olha comigo, o versículo 10. Como te foram abertos os olhos? Nós somos curiosos. Lembra que a primeira curiosidade veio dos discípulos. Quem é que pecou? Ele ou os pais? Pergunta teológica. Agora aqui os amigos, vizinhos, como é que aconteceu isso com você? E olha aí, meus irmãos, a resposta do ceguinho no versículo 11. O homem chamado Jesus fez lodo. Para o cego, Jesus é apenas um homem, porque ele não tinha conhecido Jesus de perto. Ele teve um encontro, na verdade foi o Senhor Jesus que teve um encontro com ele, fez todo aquele aparato, mas depois da cura o rapaz não sabe quem é Jesus. Possivelmente ele até fala assim, eu não sei não, porque se eu ver ele andando aí na multidão eu não vou conhecer, eu nunca vi ele. Agora eu ouvi o nome dele é Jesus, e é um homem, o homem chamado Jesus. Olha o versículo 12, meus irmãos, do texto. Está dito assim, versículo de número 12. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Ou onde está ele? E o ceguinho responde, eu não sei. Não sabia nem onde Jesus estava. Então ele nem quis ir atrás dessa pessoa chamada Jesus, pelo menos para agradecer. Falou assim, olha, eu quero agradecer, porque o que aconteceu comigo é algo extraordinário. Não, ele estava lá no meio da vizinhança, e os vizinhos, quando viram ele, falaram assim, o ceguinho está vendo. E agora acompanhe comigo, meus irmãos, esse milagre que vai ganhando notoriedade. As pessoas começam a falar, e agora vai chegar nos ouvidos de quem? Daqueles religiosos que têm o poder da justiça na mão, que manda derrubar rede social, que manda prender com uma canetada, gente que tem poder para ser autoritário. Conhece gente assim nos dias de hoje? Olha comigo aí o versículo de número 13. O versículo 13 diz assim, levaram pois aos fariseus o que dantes fora cego. Eu vou ler até o versículo 18. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então
os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem, quem é o homem? O homem chamado Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Uma pessoa desconhecida que apareceu do nada e agora está tendo popularidade, como é que pode um negócio desse? Versículo 17: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O ceguinho diz que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram ou lhe chamaram os pais. Eita só, meus irmãos, a religiosidade cega. Nós devemos praticar a nossa vida espiritual, mas cuidado com a vida legalista de religião, que isso mata, e mata mesmo, meus irmãos. Os fariseus aqui eram os líderes religiosos da nação de Israel, não preciso tecer comentários que vocês conhecem. É por isso que os vizinhos aqui entenderam que um milagre tinha acontecido e que esse milagre que este homem havia realizado era um milagre que precisava ser atestado, porque o versículo 13 diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Nós precisamos de atestar isso pelos religiosos, porque eles é que são os doutores da lei, eles é que vão dizer o que é que aconteceu, porque o cego não sabe. E aí os líderes fizeram a pergunta para o ceguinho, versículo 15, está aí. Os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu. Aqui ele já tinha dado detalhe para os vizinhos, possivelmente os fariseus já sabiam. Ele só disse: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. É isso que aconteceu comigo, se você quer saber do que é que aconteceu. Muito bem, o cego relata isso com todas as letras. Só que havia um problema aqui muito sério, meus irmãos, para os fariseus. Ninguém poderia manipular barro no sábado. Isso era uma lei que os fariseus acrescentaram à lei de Deus. Havia uma lei sobre a prática dos judeus no sábado. E aí então o judeu, para poder apertar mais essa lei, eles dizem: não pode nem manipular barro. Talvez fazer aqueles barros para poder fazer as casas ou qualquer outra coisa. Não pode, está proibido. Você não pode fazer isso, que é esforço. Se você fizer, quebra o sábado e você é considerado um pecador. Não estava na lei, mas estava na lei dos fariseus. Mas quando o cego disse assim, vocês prestaram atenção? Ele fez lodo e botou nos meus olhos. Você vê que ele está relatando o milagre, como que ele enxergou, e realmente ele era cego de nascença. Mas quando ele fala que quem curou ele fez lama no sábado, meus irmãos, então olha o versículo 16 aí comigo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. É a conclusão que eles chegaram, porque não guarda o sábado. Legalista, ele não guarda o sábado, porque se esse homem fosse de Deus, ele não quebraria o sábado, que é uma lei de Deus. A conclusão é: esse homem chamado Jesus é pecador. É a conclusão deles, não está aí? Você dá uma olhadinha. Como é que pode? Esse homem, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí então, meus irmãos, vem agora a contraproposta ou resposta. E aí a discussão vai longe, porque entre eles não havia consenso. É um partidarismo, é um grupo de um partido que agora eles estão assustados, está rachando entre eles mesmos. A convicção que era una entre eles agora está dividido. É igual debate de candidato, sabe como é que é, né?
Às vezes tem dois candidatos que defendem a mesma linha, o outro, mas de repente eles começam a brigar entre eles mesmo. Foi o que aconteceu aqui. E aí então, novamente, no versículo 17, eles vão dizer assim, de novo, verso 17, perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? A coisa está feia aqui entre nós não sabemos como resolver. Ceguinho, o que é que você tem a dizer? Ah, meus irmãos, vocês viram aí a resposta do do cego. Espera lá, se essa discussão está virando uma discussão teológica, porque vocês lembram que a primeira discussão teológica foi dos discípulos com o Senhor Jesus. Só que agora a discussão teológica está entre os religiosos e os fariseus, brigando, né? Discutindo teologicamente quem é calvinista, quem é arminiano. Estou parafraseando aqui. E aí então eles falam, ceguinho, e você? O que você diz? Esse homem, para você, o que ele é? Agora, meus irmãos, não é apenas um homem chamado com um nome. O ceguinho diz que agora esse homem, na visão dele, é um profeta. E agora vai piorar para o lado dos religiosos. Profeta? Você está querendo igualar esse homem que quebrou o sábado com os profetas do Antigo Testamento? Elias, Eliseu, Moisés e tantos outros? Homens que foram notórios? É isso mesmo. Os fariseus começavam a pensar, quem sabe esse cego aí está delirante. Na verdade, quem sabe ele é um manipulador, é um louco, um megalomaníaco. Ele é um desequilibrado, ele não é cego coisa nenhuma. Olha o versículo 18 comigo, meus irmãos. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Eitas! E agora o próximo passo, eu estou caminhando para o final, é chamar os pais do cego. Meus irmãos, eu já disse para vocês que é um homem de mais de 40 anos. Os pais ainda estavam vivos. Mas eles não estavam acreditando que esse homem era homem. Isso aí deve ser um menino, é um moleque, é um fanfarrão, é alguém que surgiu do nada, é um navegador. Vamos ouvir os pais. Acompanhe a leitura comigo aí dos versículos 19 a 23. Diz assim, e aí os pais vieram, né? E os interrogaram. É esse o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Versículo 23. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogá-lo. Vocês estão prestando atenção, meus irmãos, por que é que João registra esse acontecimento aqui? Para quem fosse pegar, possivelmente judeus que fosse pegar este evangelho e ler este acontecimento, ia ver aqui nessa história pessoas covardes, pessoas autoritárias, e agora nós temos aqui os pais deste cego, covardes, com medo das autoridades, porque poderia sofrer sanções, ser expulso da sinagoga. Eles fizeram a pergunta, vocês são os pais do cego? Eles falam, sim, nós somos ele, e ele é cego de nascença. Então como que ele está vendo agora? Fala se você é contra. Não, eu tenho que me conter aqui. Fala aquelas palavras, porque o juiz está de olho em você. E aí eles calaram, falaram, não vou falar, porque se eu falar, eles vão vir em cima de mim. João explica isso, eles não falaram isso, porque esses religiosos já tinham feito uma lei, dizendo, quem confessar Jesus sendo o Cristo, que é o Messias, o enviado da nação de Israel, vai ser expulso da sinagoga. Sabe o que significa ser expulso da sinagoga? É não participar mais de culto, é não ter o privilégio de adorar mais a Deus, é não poder mais pedir perdão junto com a comunidade, é ser banido da comunidade, não pode ter a sua prática religiosa em comunhão.
E agora os fariseus chamam o cego de novo. Ai, que canseira, meu. Até eu fico cansado aqui. Olha comigo aí o versículo de número 24. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ué, que isso? Que atitude é essa daqui, meus irmãos? É porque nessas alturas os fariseus estão convencidos que houve cura, foi um milagre, de fato, não tem como a gente esconder, de fato esse ceguinho aqui recebeu uma dádiva divina, mas não foi de Jesus não. Você foi curado, dá glória a Deus, porque a Deus somente glória, mas esse homem que você diz que te curou não é de Deus, ele é pecador. E o cego, meus irmãos, que para mim nessa altura do campeonato já está irritado com tudo que está acontecendo. Olha comigo o versículo 25, diz assim o verso 25, ele retrucou, ele é o ceguinho, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Se ele é pecador, isso é problema de vocês, vocês que são teólogos, vocês que arrogam para si a divindade e que julgam as pessoas e que classificam uns pecadores e outros santos, isso é problema de vocês. Agora, na minha convicção, eu recebi uma dádiva extraordinária. E aí, meus irmãos, olha o versículo de número 26, a atitude dos fariseus. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Mas já fez essa pergunta, quantas vezes vai ficar repetindo? E aí então o cego, sem entender o porquê da insistência dos fariseus, se irrita mais uma vez e diz no versículo 27, agora aqui a paciência chegou no limite. Ele lhes respondeu, já vou-lo disse e não entendestes, por que quereis? Ele diz assim, porventura, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? O ceguinho mexeu na casa de marimbondo. É porque a paciência dele chegou no limite. Eu já falei como que foi, vocês estão insistindo. Eu estou achando que vocês querem ser seguidor dele também. Meus irmãos, o ceguinho aqui apelou, usando de ironia, e a situação vai ficar grave agora, porque os fariseus se recusam a crer em Jesus. Olha o que a religiosidade faz. Olha o versículo 28 e 29, rapidinho. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Olha que coisa, que não sabia o quê? Jesus era conhecido naquela região, era o filho de Maria e de José, mas eles estão cegos, eles não querem nem saber quem é essa pessoa chamada Jesus. E agora o cego, já entendendo quem era Jesus, tem coragem de fazer aquilo que os pais dele não teve coragem de fazer, e nem dos vizinhos, nem dos amigos. Olha comigo aí, meus irmãos, o versículo de número 27, ele diz, eu sou discípulo dele, agora vocês também querem ser discípulo dele? E os fariseus, com isso, ficam cheios de ira, não quer saber nem quem abriu os olhos daquele cego. E aí, para partir para o fim, meus irmãos, vem o relato do testemunho do cego. Olha aí comigo o versículo de número 30, na verdade o 29 e 30, né? Já está dito aí o 29, o 30 diz assim, João 9:30. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Meus irmãos, agora o cego vai exaltar esse milagre de Jesus. O cego é como dizendo assim, vocês que são religiosos, quando é que vocês ouviram um milagre desse? Vocês que são religiosos,
Quando é que alguns de vocês que se dizem espirituais curou um cego de nascença? Não tinha ninguém. Então o cego chegou à conclusão: ele não é pecador, só pode ser de Deus. E vocês não querem saber de onde ele é? Ele é de Deus, ele vem da parte de Deus. Ele é sim o Messias, ele é o Cristo, sim, ele é o enviado de Deus aqui na terra. E aí o versículo de número 32 e 33, ele diz assim, versículo 32 e 33: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ah, meus irmãos, então já começou a ficar claro para o ceguinho quem é Jesus. Ele só não recebeu vista literal para enxergar as coisas, mas ele recebe agora também luz espiritual para saber quem é Jesus. Olha o versículo de número 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Quem é você, cego? Você é um Zé Ninguém, você é um mendigo, você era um pedinte aqui, você é um cego, e agora você quer ensinar a nós? A liderança, os pastores, os apóstolos, os religiosos? Nós somos melhores do que você, cego. E aí expulsaram ele, meus irmãos, e o cego sai da sinagoga. Vocês entenderam, ele estava na sinagoga. Muito bem. E agora vem o encontro desse ceguinho com Jesus. É a partir para a finalização desse encontro, meus irmãos. Olha o versículo 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Preste atenção no detalhe, não foi o cego que foi atrás do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ouviu que aqueles religiosos expulsaram ele da sinagoga, porque com certeza ele afirmou que Jesus é o Cristo, e se alguém afirmasse isso, era expulso. O Senhor Jesus vai atrás dele, encontra com ele e faz uma pergunta. Lembra que esse cego não tinha visto Jesus. Versículo de número 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele não sabia quem era a pessoa. Ele já tinha fé, mas ele só precisava agora de ter um encontro real com o Senhor Jesus. Versículo 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Meu Deus, meus irmãos, eu fico imaginando a cena. Se ele tivesse um cântaro na mão, vocês lembram da mulher samaritana? João capítulo 8. Você está me negando água? Se você soubesse quem é que te pede água, ela já começou a ficar com o olho arregalado. Quem é? E o Senhor Jesus se revela àquela mulher. Eu penso que o cântaro caiu da mão dela. Ela fica ali petrificada diante daquele prometido da nação. E agora esse cego, ele quer crer mais em Cristo. Ele falou: não, sim, eu creio, mas quem ele é? Aí Senhor Jesus: sou eu que falo com você. Meus irmãos, que cena, que encontro maravilhoso. A vida desse homem não seria transformada só fisicamente, mas espiritualmente, eternamente. Que encontro maravilhoso esse rapaz teve com o Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, o versículo 39 e 40, que é o que encerra aqui no versículo 38, diz aí: afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou, se prostrou. Versículo 39, prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Aos religiosos aí. Versículo 41, respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes nós vemos, subsiste o vosso pecado. E aqui acabou o capítulo 9, meus irmãos. Que quadro, que cena, que drama aqui, meus irmãos. Vocês perceberam a cena? De novo, agora o conflito dos fariseus foi com o Senhor Jesus. Curto e grosso.
Vocês estão achando que vocês não são cegos? Se vocês não fossem cegos, vocês não seriam pecadores, mas vocês são. Chamou os fariseus de pecadores, meus irmãos, na cara deles. Há dois efeitos aqui, meus irmãos, e eu concluo, da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para dar luz aos cegos, mas Jesus também veio para cegar aqueles que acham que enxergam alguma coisa. Eu quero terminar esse sermão fazendo algumas perguntas, meus irmãos. Diante desse quadro que eu li aqui sobre o milagre da cura de um mendigo, de um cego insignificante, meus irmãos, o que isso tudo tem a ver com cada um de nós aqui? Nós que temos a nossa prática religiosa, somos religiosos. E às vezes a gente fica sem entender por que doença. A gente fala, por que aquele casal que se preparou, fez tratamento para poder ter filhos, e de repente quando nasce filhos deficientes, doentes. Quem é que pecou? Os pais? Ou aquelas crianças? Então talvez aqui, meus irmãos, o primeiro ponto é sobre um claro entendimento sobre as causas das doenças, ou talvez até mesmo das grandes tragédias que acontecem ao nosso redor, quiçá conosco, e às vezes a gente não entende. Nós sabemos que somos pecadores, isso é fato, todos nós pecamos contra o Senhor Deus, o caminho é arrependimento. Uma vez fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, aqueles galileus que Pilatos matou, sacrificou eles lá derramando sangue, eles eram mais pecadores do que os outros de Jerusalém? Porque Jerusalém era considerada o povo mais santo. Galileus é gente pecadores. Então havia um preconceito. Como é que no Brasil? Você sabe como é que é? Nós estamos aqui no Sudeste. Mas se você fosse do Sul, você ia entender o que eu estou falando. Pessoal do Sul, não vou generalizar, mas é assim que acontece. Dá uma olhadinha para o Sudeste e Nordeste ou Norte com um olhar meio de narizinho torto. Aliás, nós somos assim, né? A gente olha para o Norte e Nordeste e fala, cabecinha chata. O que você está querendo dizer com isso? É gente lá de cima, é gente que não tem muita cultura, é a mesma coisa. Uma vez perguntaram para Lucas capítulo 13, versículo, se eu não me engano é isso mesmo, Lucas 13, capítulo 13, versículo 1, está dito assim, eu lembrei isso aqui agora, meus irmãos. Lucas, vê se consegue achar rapidinho aí. Lucas 13, 1, acompanha o texto. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilato misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Olha o versículo 3. Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Isso aqui, meus irmãos, é um alerta para nós, que às vezes a nossa religiosidade, olhamos para os outros e classificamos como pecadores, como gente que não é alvo da graça de Deus. Às vezes nós achamos que nós somos uma classe tão espiritual, os religiosos, os entendidos da lei, os entendidos de teologia, e aqueles que são moribundos aí da rua, os pedintes, pode vir alguma coisa boa disso daí? Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que quando age, ninguém impede. Por isso, meus irmãos, nós lemos aqui na liturgia Isaías 58, qual é o verdadeiro jejum, o que agrada o Senhor Deus. Cuidado com o preconceito, ou com o conceito firmado, né? Nós somos servos daquele que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Talvez a lição que eu quero tirar aqui é essa para nós, meus irmãos. Como é que funciona uma conversão? Como que alguém se converte? Como que eu vou evangelizar para salvar uma pessoa? Porque a nossa missão não é esta, meus irmãos. A história desse cego talvez ilustra como que Deus começa a trabalhar. Vocês viram?
trabalha no tempo dele, devagarzinho, cospe no chão, toda calma, faz um lodo, passa na vista, manda ir no tanque, vai e tem o processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, até que chega um momento em que o cego: Tu és Deus, e prostra aos pés do Senhor Jesus e adora, e o Senhor Jesus aceita. Então quem é, meus irmãos, esta pessoa chamada Jesus? Para o cego estava claro: Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus que se fez carne, o Deus Filho. E essa é a tônica do livro ou do Evangelho de João, é mostrar quem é Jesus. Então eu não sei qual é a visão que você tem de quem é Jesus, o teu Salvador. Não tenha Ele como apenas um santo milagreiro, que pode curar, que pode multiplicar, que pode atender os seus caprichos. Ele pode fazer isso se Ele quiser, Ele é Deus. Mas o que Ele quer é que você tenha uma visão clara de quem Ele é como essência. Ele é o Deus encarnado. Eu sei que isso é loucura para alguns. Nós temos várias religiões na nossa cultura aí que não acredita que Jesus é Deus. Pode ser um espírito evoluído, um profeta muito alto, mas Deus não. Bom, nós afirmamos com todas as palavras: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Logos, a palavra encarnada, Jesus Cristo, a quem aqui nós tributamos glória e louvor. Então não reclame quando as aflições vierem. Ele pode curar, Ele pode transformar. Eu oro, meus irmãos, eu tenho ovelhas aqui que eu oro todo dia: Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, transforma, endireita, Senhor. Eu sei que Tu podes, contudo, eu sei que o Senhor tem os meios de ser glorificado, e eu não quero ser empecilho nesta glorificação do Senhor naquela aflição. Por isso é que quando nós oramos, nós não determinamos, nós temos uma vontade, mas no fim nós dizemos assim: contudo, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, nós precisamos de mais fé para dizer seja feita a tua vontade, do que para determinar e dizer eu não aceito. Que Ele, pois, assim nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Convido a igreja a colocar sobre os pés, por gentileza. Senhor Deus, Tu és a nossa luz mesmo, como cantamos aqui e como acabamos de ouvir da exposição deste texto tão extraordinário, Senhor, que nos impacta. Nós que somos miseráveis aqui neste mundo, pecadores, ó Deus, mas pecadores lavados pelo sangue do Teu Filho. Ó Deus, agradecemos ao Senhor porque nós éramos cegos e o Senhor abriu os nossos olhos, ainda que muitas vezes tendo que nos derrubar, Senhor, da nossa altivez, da nossa ignorância, nos humilhando, porque muitas vezes, Senhor, gostamos da autoafirmação, o nosso coração nos assedia mesmo, Senhor, a soberba tenta nos vencer. Ó Deus, que ela não nos domine. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilhar, para que o Senhor nos exalte em ocasião oportuna. Às vezes nós olhamos, Senhor, para aqueles que estão numa situação social tão diferente da nossa, e às vezes olhamos com um olhar de desprezo, Senhor. Mas nós sabemos o poder do Senhor em agir na vida daqueles desamparados, dos necessitados, daqueles que aos olhos da sociedade não têm oportunidade. Ó Deus, dá que a nossa igreja seja uma igreja missionária, de entender que nós temos uma missão no mundo, de anunciar esta boa notícia, que não só traz dignidade para o ser humano fisicamente, mas traz salvação para o moribundo, Senhor, para aqueles que vivem à margem da sociedade. Ó Deus, dá-nos coragem de pregar esta
poderosa mensagem que transforma vidas. E ajuda-nos, Senhor, a ser encontrados pelo Senhor fiéis, íntegros, assim como o teu servo Jó, diante dos teus olhos, foi encontrado, apesar das aflições que ele enfrentou, sem saber o que era tudo aquilo. Ó Deus, dar-nos a saber que nós temos um Redentor e que Ele vive e que por fim se levantará, Senhor. Eu agradeço a cada um dos meus irmãos mais uma vez que aqui estão e possivelmente aqueles que nos ouvem. Ó Deus, renda os nossos corações ao pé da cruz. Se porventura alguém aqui e que nos ouve, que ainda, Senhor, não foi alcançado pela graça salvadora, salvação pertence ao Senhor. Tu és Deus Salvador, é o Senhor que salva. Ó Deus, é o Senhor que abre os olhos do cego, é o Senhor que traz luz na mente obscurecida. Faça isso para a glória do teu santo nome. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.